Olá, estamos começando mais um estudo bíblico da série Matetés. E para que a gente possa caminhar um pouco mais sobre isso, eu quero compartilhar com você a minha tela para darmos andamento a isso. Que o Senhor possa estar conosco nesse momento e nos ajudar em todos esses sentidos. Então, vamos lá. O que pretendemos tratar, e estamos lidando já alguns estudos, é sobre as questões do caminho, né? Da nossa nova maneira de andar e da nossa velha maneira de andar. E a influência de uma e outra, e assim por diante. Então, tudo aquilo que devemos e precisamos fazer para entrar no reino de Deus. Vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agora te agradecer pelo que o Senhor é, pelo dia que o Senhor está acrescentando nas nossas vidas. Te bendizemos o teu precioso e santo nome por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Agora vamos ter mais um estudo sobre esta série de estudo bíblico Matetés e pedimos a tua boa direção, a tua presença aqui conosco, que o Senhor possa visitar cada um que está assistindo esse vídeo, que o Senhor possa estar com cada um, de maneira que haja harmonia em cada lar, de maneira que haja o derramar do teu Espírito Santo, Senhor, sobre a vida de cada um. Fala conosco nesse estudo, queremos aprender do Senhor. Vem ministrar aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Então, estamos falando sobre salvação. O último estudo, lidamos sobre algumas coisas sobre salvação e queremos continuar com isso. O cristão, o crente, que se declara seguidor de Cristo, precisa conhecer muito bem a salvação, o que é a salvação e como compartilhar isso com as pessoas que conhecem, com as pessoas que virá a conhecer. Então, você precisa saber, eu preciso saber muito sobre o que significa salvação, para que a gente possa ter o que compartilhar com aqueles que estão necessitados disso. E hoje vamos lidar com os passos para a salvação. Nesses passos, nós começamos com a primeira coisa que tem que ser muito séria e sincera na nossa vida. O nosso arrependimento, ele precisa ser genuíno, ele precisa ser verdadeiro. Precisa ser um arrependimento sincero, que realmente eu me arrependa. Quando a gente pensa em arrependimento, nós pensamos numa palavra grega chamada metanoia. É dessa palavra que é traduzido como arrependimento. Então, a metanoia significa uma mudança de atitude de vida, mudança de atitude no meu relacionamento com as pessoas, com Deus, e, enfim, eu mudei. É uma mudança geral. O que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa que se arrependeu, que passou por esse processo, ela deixou para trás as coisas que faziam e agora ela tem uma mudança de atitude na vida dela. Ela vive de maneira diferente. Só que isso, nessa ideia de salvação, tem que ser muito sincero. Se não for sincero, nós não vamos conseguir caminhar. Então, nisso temos que compartilhar o versículo bíblico que diz lá, Marcos 1,15, né? O tempo é chegado. Isso quando Jesus estava aqui. Dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Quem está falando isso é Jesus Cristo, né? Está dizendo o tempo chegou. Aquele tempo antigo de que se vivia no Antigo Testamento acabou. Não é mais daquela forma. O tempo chegou. Estamos na plenitude dos tempos. E nesta plenitude dos tempos, o reino de Deus começa a ser implantado por Jesus Cristo e com esse perfil as pessoas precisam ter arrependidos para que possam crer nas boas notícias, nas boas novas do Senhor. O arrependimento ele está associado a crer. Então, a pessoa que se arrepende, logo em seguida, ela crê e acredita
no Senhor. E é assim que devemos entender nesse arrependimento sincero. Quando eu digo sincero, é genuíno, verdadeiro. Isso precisa acontecer na vida de cada um daqueles que estão se convertendo. Em Atos 3,19, nós temos lá também dizendo assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Os nossos pecados precisam ser perdoados. E assim entendemos que eu preciso me voltar para Deus. Ou seja, o voltar para Deus é se converter a Deus. É a mudança de direção de um caminho que eu seguia para um outro caminho. Então, esse outro caminho é o caminho que aponta para Deus. E você e eu precisamos aprender isso e ter convicção disso, porque, afinal das contas, é a nossa vida que está em jogo. Não basta se arrepender, né? Não basta você simplesmente dizer, eu estou arrependido. Tem que andar no caminho de Deus. Isso aqui não é uma opção. Por isso que eu coloquei dessa maneira o texto muito forte, tem que andar. Se você se arrependeu, não basta dizer estou arrependido, você tem que andar no caminho de Deus, ou seja, no caminho que Deus tem preparado para você e para cada um, nesse caminho dele, no caminho de Deus, não confundir com outras coisas. Já no texto de Lucas 3, de 3 a 5, temos algumas coisas desse texto que chamam a atenção, que chamam de maneira a gente observar o que se passa dentro desse entendimento sobre a salvação. Ele percorreu toda a região próxima do Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão de pecados. Quem é que faz isso? É o apóstolo João. É ele que está fazendo isso. João Batista, ele foi o precursor de Cristo e ele faz essa associação. Ele como precursor, quer dizer, a pessoa que veio antes. Ele veio antes abrir o caminho e falar dessas coisas para que Cristo viesse depois e pudesse falar isso também. Então, o que temos aqui é que ele, como precursor, ele está associando o arrependimento ao perdão de pecados. Então, se você se arrependeu, você vai ter o seu perdão dos seus pecados, porque o arrependimento genuíno e verdadeiro exige de você e de mim uma mudança de atitude de vida, uma mudança de rota, uma mudança de direção e de atitudes e de maneira como nós devemos assim fazer. E entendendo um pouco mais o que temos adiante dentro desses versículos aí de Lucas, né, que diz lá como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor e façam veredas retas para ele. Então, é isso que precisamos entender, né? Isso foi dito no passado, foi falado aos profetas. Agora isso está se cumprindo, está chegando até você. Está se cumprindo aquilo que foi dito lá pelo profeta Isaías, né? Prepare o caminho para o Senhor. E João Batista vem com essa finalidade. Ele começa a fazer isso. Veja o versículo 5 desse texto que diz: todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados foram aplanados. O que temos que é muito interessante é que vai haver uma maneira de nivelar todas as pessoas. Todas as pessoas serão colocadas dentro de um patamar e que serão iguais diante de Deus. Não tem aquele que tem privilégios especiais, tratamentos especiais. Somos todos iguais diante de Deus. E o que o profeta fala, o profeta Isaías lá fala no seu texto, que está sendo citado aqui no Evangelho de Lucas, é exatamente: todos nós seremos nivelados. Não vai existir privilégio para um ou para outro. Isso quer dizer
coisas que serão tratadas dentro do julgamento. Quando nós formos a julgamento, tudo isso vai ser dessa forma nivelado, não vai ter nem um favorecimento para um, nem para outro. E vamos ver o equilíbrio da balança, símbolo da justiça, de forma equilibrada. Por isso escrevi aqui, os caminhos devem ser ajustados. Onde quer que a gente ande, o que é que nós estivermos fazendo, vai ser observado. Se nós andamos nessa linha reta junto com Deus e fizermos as coisas do jeito que lhe agrada. Isso é o que temos para entender. Confiar em Jesus de todo o coração. Eu preciso disso. Você precisa disso. Confiar. Você confia em Jesus? Você crê que ele é filho de Deus? Você crê que Deus o enviou para ser o nosso Salvador? Então, isso precisa estar muito claro. Confiar de todo o coração. Não posso ter dúvida em hipótese nenhuma. No Evangelho de João 3, capítulo 3, versículo 3, diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê em Jesus? Esta é a pergunta. Romanos fala bem claro isso. Se você crê em Jesus, você crê naquele que o enviou? Então, se eu creio nisso, eu creio no Deus que enviou a Jesus, eu creio no ministério de Jesus, o que Jesus fez, então não vou perecer, mas vou ter a vida eterna. É essa garantia, esta é a promessa que temos aqui nesse Evangelho de João. O fato básico sempre é crer. Espero que você esteja entendendo. É crer. Se você não crer, não adianta nada, porque é o seu coração que tem que estar convencido disso. Muito bem. Andando um pouco mais, para entendermos essas coisas, Atos 16, 31 diz lá assim: eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Precisa crer, meu irmão. Precisa crer. Você crê? Sua esposa, sua namorada crê? Você, mãe, crê? Você consegue crer ao ponto de ensinar seu filho nestas coisas? Então, isso é importante. Não seja falso com você mesmo. Então, se você estiver fazendo as coisas, mas você não tem essa plenitude de conhecimento, então você está enganando a si mesmo. Fale a verdade. Fale a verdade. E se tiver dificuldade, busque o Senhor para te ajudar, e Ele vai te ajudar. Nada será possível se não confiarmos. Confiança está relacionado com a palavra fé. E se eu entendo essa palavra, né, fé, né, eu posso entender que eu preciso confiar nisso. E não é, meu irmão, essa ideia de abrir a boca para falar, não é isso. É viver de maneira que você e os outros estejam convictos de que você, né, está salvo, que você vive dessa forma. Andando um pouquinho mais, caminhando um pouquinho mais, em Atos 8:37, temos uma outra passagem que é muito bela, muito linda. Diz Felipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus é o Filho de Deus. É isso aqui que você precisa crer, que Cristo é o Filho de Deus. E Felipe disse: você pode. Quer dizer, se você quer, você pode. Né? Se crê de todo o coração, você pode. Então, o eunuco disse assim, né? Ele creu, eu creio. E você? O que é que você está para falar? Você crê nisso? Você crê de todo o seu coração? Se você crê de todo o seu coração, então entenda que você tem Jesus, né, Cristo,
como o Filho de Deus. Se você crê nisso, a sua salvação está garantida, porque quem garante isso é o Senhor Jesus. Não sou eu, nem igreja nenhuma, mas é o Senhor Jesus. Se você não crer nele, a situação está complicada para você. Em João 1,12, olha o que temos lá. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, olha, de novo, creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É maravilhoso isso, porque eu tenho isso assim, ó, receber Cristo no coração ou na vida, como você achar melhor entender, né? Receber Cristo, você recebeu? Se você recebeu, você se tornou filho de Deus. Se você não recebeu Cristo como Senhor e Salvador, você não é filho de Deus, você é uma criatura de Deus. Para ser filho, você tem que passar por isso aqui, tem que receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Em João 1,13 diz assim: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. É a sequência, no versículo 2, como nós vimos agora há pouco aqui, você vê lá, aos que receberam Deus esse direito de se tornarem filhos de Deus. O versículo continua, os quais não nasceram, os quais quem? Esses que são filhos de Deus agora. Eles não nasceram por uma descendência natural. Não tem um pai natural como nós temos o nosso pai aqui na terra. Né? Não é isso. Nem por vontade da carne. A carne não pode interferir em nada nisso. E nem por vontade de algum homem. É impossível. Mas nascemos de Deus. É Deus que nos gera. O nasceram de Deus significa ser gerado novamente, né? Estando vivo, mas você foi gerado novamente. As coisas velhas passaram e eis que coisas novas foram feitas na sua vida. E isso é uma delas. E a partir desta geração, você passa a ser, então, o filho de Deus. Você já pensou nesse privilégio? De alguma maneira, já chegou a pensar nesse privilégio? Pensou também que você é filho do rei e senhor dos senhores? Já parou para pensar nisso? Isso é muito importante, é muito interessante. A gente ter esse entendimento na vida. Não ser uma frase de jargão para dizer por todo lugar aí, eu não tenho nada, mas eu sou filho do rei, então eu sou dono de tudo. Não é nisso que eu estou te dizendo. Eu sou filho do rei, do Senhor dos senhores, porque ele morreu por mim e ele é meu pai e ele quer o melhor para mim. Ele quer o melhor para mim, não aquilo que eu quero para mim, mas o que é melhor para mim, segundo o que Deus assim faz. E andando um pouquinho mais para entender, né, eu quero lidar com vocês sobre situações que falamos anteriormente, né, eu quero revisar isso. Então, é muito importante a gente entender, para ser salvo, não adianta. O que não adianta? Não adianta ser filho de crente. Você pode ser filho de crente e ir para o inferno. Você tem que ter uma experiência sua, individual, entre você e o Senhor. Você tem que ter essa experiência. Não é porque o seu pai é crente, porque a sua mãe é cristã, não é porque eles vão à igreja e oram, e não é porque você vai na igreja junto com eles, obrigado, entende? Não adianta. Para ser salvo, não é que o fato de você ter um pai ou uma mãe que são crentes e que isso vai fazer de você um crente. Não faz, não. Não faz. Você precisa passar pelo processo com Cristo. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pensar que é bom e não tem pecados, talvez você pense que eu não preciso de igreja, porque eu já tenho uma vida que eu ando muito bem, eu ando fazendo as coisas muito legal, e não tem problema nenhum com isso. Então, não é esse pensar, esse julgar que você diz que é bom, né, que vai fazer com que você seja salvo. Não adianta. Não adianta você de maneira nenhuma, eu de maneira nenhuma, achar que eu já sou bom, que eu faço tudo direitinho e que eu não preciso passar por esse processo. Isso não existe. Entenda, que isso seja claro para você. Ainda nessa sequência dessa revisão, né, apenas frequentar a igreja
né? Você acha que você vai na igreja, você está frequentando a igreja constantemente, e nesse frequentar a igreja constantemente, você acha que o fato de estar indo lá faz de você uma pessoa salva, que vai se encontrar com o Senhor? Não faz, não. Você tem que ter uma vida transformada. O Espírito Santo tem que fazer essa transformação na sua vida. Mas ele só vai fazer isso se você quiser. Então, não vai pensando assim que você constantemente, não, eu tenho ido na igreja, eu faço isso, faço aquilo. Mas lá dentro, no seu coração, você entende que Jesus é Senhor da sua vida, você começa a viver isso dessa maneira, pense sobre isso. Não adianta ir na igreja achando que só o fato de ir resolve seu problema. Não, a sua conduta, a sua vida precisa ser condizente com isso. Apenas ser batizado. Tem muitas pessoas que acham que o cristianismo é ir passar pelo batismo e está resolvido. Não, isto não tem nada a ver. Você tem que ter recebido Cristo antes e tem que ter uma vida transformada. O batismo é um ato público que vai dizer que você está falando. Você tem que fazer uma declaração lá. Entende que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e que ao ir para as águas, quando você vai para dentro das águas, aquele velho homem, aquela situação sua de vida anterior, fica tudo lá. E aquilo que se levanta é uma nova criatura em Cristo Jesus. É essa a ideia de gerar para a salvação. E por aqui nós entendemos isso, que é sensacional compreendermos isso. Você precisa entender muito bem como é que você vai compartilhar lá com o seu colega de trabalho, com o seu colega de escola, né, com a sua família, seus familiares, se você não entende nem para você. Então, a minha ideia é que você medite por alguns minutos sobre isso e que você não seja um engodo, né? Você realmente seja uma pessoa convertida que anda no caminho do Senhor. Não existe liberdade para isso, para aquilo. É andar no caminho e pronto. É andar naquilo que Jesus veio aqui para nos mostrar. E é isso que eu tenho que entender. Então, medite por alguns minutos sobre tudo isso e veja lá o que você consegue entender. Isso é muito bom, por exemplo, se você estiver com a sua família toda reunida em volta de uma mesa, né? Então você começa a discutir, comentar um com o outro, como é que você pode falar e fazer isso. Que isso seja uma experiência, uma maneira para você estar envolvendo toda a sua casa, envolvendo toda a sua família, mostrando a seriedade que Cristo tem para você e para todos aqueles que são seus. Revise isso, né? Compartilhe uns com os outros, compartilhe com todos, começa dentro da sua casa, para que você possa dizer aquilo que Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Faça isso. Veja se você tem conflito. Se tiver, poste as suas perguntas. Estou aqui para ajudar você a encontrar a solução para aquilo que você tem como problema. Compartilhe uns com os outros. Essa é a grande ideia. Que o Senhor ele possa estar com você, ele possa te abençoar e fazer entender. Vamos orar mais uma vez e eu peço a você que ore junto comigo e que assim você possa também entender todas essas coisas que o Senhor tem para você e para mim. Então, que isso seja para a honra e glória do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos agora, Pai. Te glorificamos porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, e nós te bendizemos o teu santo nome. Pai de amor, Pai bendito, visita cada coração que viu, que assistiu esse vídeo, toca esses corações de maneira que eles possam aprender o caminho que deve andar e como deve andar, Senhor. Orienta cada um deles nesse sentido, para que tenham uma vida abençoada no Senhor. Abençoa teus filhos, abençoa cada um e que eles possam crescer em espírito e em verdade diante do Senhor. Até mais
né? Amém. Glória a Deus. Louvado seja. Até mais. Até o próximo encontro que teremos com a sequência desses estudos que estamos fazendo. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que Ele esteja junto com você na sua casa, na sua vida, sua família, seu ministério. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Louvado seja o Senhor na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Que você tenha um dia abençoado diante do Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. E até a próxima.